Boa tarde, pessoal de cálculo. Neste momento, pessoal, depois de revisado o conceito de função composta, estamos prontos para construir a regra da substituição dentro de um teorema que nos permitirá dar o resultado da integral a partir de uma fórmula. Porém, isso será para casos muito particulares. É uma classe de casos. Eu mostrarei a vocês. Suponha, pessoal, que vocês queiram calcular uma certa integral de m de x, sendo que m de x é uma função de x dada pelo problema, é conhecida. M de x é conhecida e você quer calcular a integral ali. Porém, quando você olha na tabela de integrais, você não consegue identificar a primitiva correspondente. Você precisa trabalhar a expressão de m de x para encontrar a primitiva, porque imediatamente não há uma correspondência visível, pelo menos, não perceptível à primeira vista. Então, pessoal, vamos entender, vamos supor que nós queiramos fazer uma mudança de variáveis. Bom, essa mudança de variáveis nós faremos da seguinte forma. A integral é uma soma de elementos. Bom, aqui o que está dentro da integral, m vezes dx, é um elemento diferencial. Vamos supor que m vezes dx, m de x dx, possa ser equivalente a uma outra função p de uma variável u como entrada, diferencial de u. Olha essa hipótese. Então veja, se nós fizermos esta hipótese, nós podemos isolar m de x. Repare, eu espero que os matemáticos não estejam me assistindo. Isso não será rigoroso. Eu vou passar dx dividindo para o lado direito. Isso fica p vezes du sobre dx. Olha que interessante. Surgiu aqui du dx, que é uma derivada. Bom, calma nesse tratamento. Continuem se hidratando ao longo dos estudos com café. Então veja, nós chegamos a isso. E veja, bom, deixa eu desligar aqui. M de x é p vezes du dx, pessoal. Isso é o que nós chegamos agora. E mais do que isso, repare uma coisa. Para isso ser uma função de x, m de x, o lado direito tem que conter coisas com x, obviamente. Esse u, ele tem que ser dependente de x também, pessoal. Então aqui nós vamos dizer que u é uma certa função g de x. Tem que ser. Tem que ser. Porque aqui do lado esquerdo é um m de x. Logicamente, o lado direito também são coisas dependentes de x. Para que a equivalência seja possível. Bom, então veja,
Se U é G de X, basta eu substituir G aqui dentro, pessoal. Esse P fica P do U, só que o U é G de X, quando você revela a dependência com X. E mais, a derivada de U em relação a X, o U vale G. Então, é a derivada de G em relação a X, pessoal. Obviamente. Bom, continuemos. Então, aqui, a sua M de X, ela é P de G, uma função P aplicada em G, vezes a derivada de G, pessoal. Olha que curioso. Então, veja. Bom, eu acho isso interessante. Bom, para que nós tivéssemos, vamos até desligar aqui, para que nós tivéssemos, pessoal, M vezes dx mapeado em P de U vezes du, basta, olha a condição. A condição para isso é simplesmente você conseguir escrever a sua função M numa função composta P de G de X vezes a derivada do argumento de P. Então, para M vezes dx ser igual a P vezes du, basta que você consiga escrever M através de uma função composta vezes a derivada do argumento. Bom, ou seja, este é o formato ideal para a substituição direta, pessoal. Dentro do M, você tenta identificar acompanhando a diferencial dx, uma certa derivada de algum elemento explícito, dependente de x. Mas nós vamos discutir com calma neste vídeo mais adiante. Então, vamos lá. Então, aqui... Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, se você conseguir, olha essa implicação lógica, pessoal. Se você conseguir escrever o seu integrando em uma função composta vezes a derivada do argumento, você pode mapear M vezes dx em P vezes du. Isso é um teorema, pessoal. Então, repare, dos dois lados aqui, eu posso aplicar uma integração dessa equação à direita, da implicação lógica. Obviamente, nós temos limites de integração. Na integral que você quer calcular, tem os limites de integração originais, dados pelo exercício. Porém, você tem limites de integração na variável u. E como é que eu trabalho esses limites de integração, pessoal? Ora, você trabalha a partir do mapeamento U igual a G de X. Vejamos. O zero é G aplicado no x0, enquanto que o final é o seu G aplicado no x final. É só usar o mapeamento, aquilo que mapeia x na variável u. É a sua função g. Então veja.
Olha que interessante. Então aqui, o inicial e o final podem ser substituídos por g de x0 e g de xf. É o que eu farei agora. Está aqui. Então, essa é a cara do seu teorema, pessoal. Olha o seu teorema. Se a sua m puder ser escrita em uma função composta de p com alguma g de x vezes a derivada dessa g, o mapeamento é imediato. Essa integral é equivalente a essa integral de p de u, a mesma p aplicada na nova variável du, aonde o seu u é o seu g de x, pessoal. Você tem que ser capaz de identificar na sua m uma certa g de x. Isso está muito abstrato, porém, vamos enxergar através de um exemplo. Então, veja. Então, aqui eu só estou destacando e vamos a um exemplo. Bom, vamos desligar tudo isso aqui. Bom, aqui, pessoal, eu só queria relembrar o seguinte. Quando vocês... Veja. Eu quero relembrar o seguinte. Quando vocês aplicarem o teorema, vocês vão transformar a integral de m de x, vocês já podem escrever a p de u du. Mas, para resolver a integral em u, vocês devem se lembrar do seguinte. Aqui é só um lembrete. O lembrete é o seguinte, pessoal. Que a sua integral de p de u, du, você tem que encarar o integrando como sendo uma derivada. É óbvio isso. Lembrem-se, o integrando é uma derivada. E a partir daí, é só, bom, encarando o integrando como uma derivada, que vocês podem consultar na tabela de derivadas, a resposta fica... Ela virá através da primitiva f, identificável lá na tabela de derivadas. Para uma certa f', existe uma f, e a resposta é a f aplicada na chegada da integração, menos a f aplicada na partida da integração. Só isso. Agora vamos ver o nosso teorema aplicado em um exemplo. Então, vamos ao exemplo. Hidratem-se bem no processo. Acabou a água de café. Então, veja. Repare uma coisa, eu tenho aqui uma integral que eu quero calcular. Repare que eu tenho cotangente de 5x e cossecante ao quadrado de 5x. É assim, pessoal, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Isso é da tabela de derivadas. Mas, nesse caso, a derivada da cotangente de 5x vai ser uma coisa do tipo menos o quadrado da cossecante de 5x vezes
5, porque o argumento da cotangente não é x, é 5x. Então vejamos, eu sei que tem a ver. Eu só não estou vendo aqui a derivada da cotangente diretamente. A cotangente possivelmente vai ser o nosso g de x. No no'sso m, que está em laranja, eu tenho que identificar uma certa g. E a sua derivada g'. Eu não estou identificando ainda, pessoal. Eu vou ter que trabalhar a expressão para identificar estas coisas. Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, se eu derivar a cotangente, eu vou ter o seguinte, menos 5 vezes cossecante ao quadrado de 5x. Bom, isso é do semestre passado. Derivada vocês sabem. Agora reparem. Olha que interessante. Essa expressão, a integral que eu quero calcular, eu posso reescrevê-la como cotangente. Eu sei que a derivada da cotangente dá menos 5 vezes cossecante ao quadrado. Aqui não tem os menos 5 originalmente, então eu vou multiplicar por menos 5. Para não alterar, eu vou dividir por menos 5 também. E olha que curioso, pessoal. Eu achei isso fantástico. Olha só, eu vou até escrever para vocês aqui. Então, vamos com a caneta aqui. Vamos pegar aqui, olha só, isso aqui é a nossa m de x. M de x. Nós temos que ser capazes de identificar uma certa g. Olha a nossa g aqui. Essa aqui é a nossa g de x. Olha que interessante. Bom, você está fazendo uma operação com a g. Você está pegando a g e dividindo por umas constantes aqui. Só que nisso, pessoal, você também identifica uma g'. Olha que legal. Aqui você conseguiu desmembrar a sua m em coisas que tem g e na sua g' aqui, que é a derivada da g. Então, conseguiremos aplicar o teorema. Felizmente, quando você não consegue identificar, pessoal, aí o teorema ele não será aplicável de forma imediata. Mas, identificando g e g' será possível tranquilamente. Então, vamos lá. Repare, então essa integral é igual, olha só, ela é igual a cotangente de 5x. Olha o que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês. Eu fiz esse arranjo. Esse menos 5 eu passei para a esquerda. Posso passar. Só para separar esse menos 5 vezes o quadrado da cossecante de um lado. E esse menos 5 do denominador foi aqui para a esquerda agrupado com raiz de 2. Só isso. Então, o que eu fiz? Vamos lá.
O menos 5 passou para cá, a minha cotangente está aqui. E vamos reparar numa coisa aqui. Olha só. Isso aqui é o meu g de x, a minha cotangente de 5x. E olha só, menos 5 vezes o quadrado dessa cossecante é o meu g'. Mas isso não é o g de x de forma crua. Eu estou pegando o meu g de x e dividindo por raiz de 2 e ainda dividindo por menos 5. Então, ó, repare, a minha função p, que pega, lembra, é função P aplicada na G, é a composta. O que eu estou fazendo com a G? Eu estou pegando a G e dividindo pela multiplicação entre raiz de 2 e menos 5, pessoal. Essa é a minha P. Então agora, pessoal, eu tenho todos os ingredientes para aplicar o teorema de forma direta. Então, vamos lá. Então, olha só que interessante. Vamos relembrar o teorema. Para um U, você identifica na sua M quem é G, quem é G' e que tipo de operação está sendo realizada com G, que é o seu P, a sua função P. Se você conseguir identificar o seu M com todos estes elementos, você pode afirmar que a sua integral de M é igual à integral da operação que você fez com a G, agora aplicada em U, desde que você nomeie G como sendo U, e já pode colocar na frente a diferencial de U, sendo os limites de integração g aplicado no x0 até g aplicado no x final. Só isso, pessoal. Olha que interessante. Nisso você já dá a resposta. Então, veja. Olha aqui que eu tenho. Que curioso. Eu tenho a minha M. Olha só, pessoal. A minha M. Eu vou até rabiscar com a caneta aqui. Repare. Aqui eu identifico. Isso aqui é a minha G. Mais uma vez, isso é a minha G. E o que eu estou fazendo com a G? Qual é a operação P? P é pegar a G e dividir pela multiplicação. Raiz de 2 com menos 5. E do outro lado, pessoal, olha só. Isso aqui é a minha G'. G' de x. Olha que legal! Você conseguiu escrever toda essa M. Isso aqui é uma M de x. M de x é igual a sua M de x. Ela acabou de ser escrita como sendo uma P. Exatamente, ó, uma P, você escreveu como uma P de G vezes
uma G', pessoal. Você conseguiu escrever a sua M através de P, G e G'. Se está nesse formato, você já pode colocar a sua integral como sendo P de U, du. É basicamente isso, pessoal. Olha só, a minha P é pegar o elemento e dividir por essa multiplicação. Então, eu já peguei o U e dividi pela multiplicação. Obviamente, o meu U, aqui, pessoal, o seu U é a sua G. Você está chamando o U da cotangente, é igual a cotangente de 5x. Então, essa integral, ela se tornou, o M, ele acaba se tornando P de G vezes G'. Então, a integral é P de U du, no final das contas. Então, aqui, isso aqui, se você reparar, é o P aplicado em U. Isso é o seu P de U. Saibam escrever isso. E os limites de integração é G de x0. Olha só. A minha G é cotangente de 5 vezes a entrada. Então, é cotangente de 5 vezes x0 até o meu U final é a cotangente de 5 vezes o x final. Basicamente isso. E a sua integral, no final das contas, repare, eu vou até voltar aqui, raiz de 2 e menos 5 sai para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar integral de U du. Integral de U du, a primitiva é U ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, pessoal, vai ser o ponto de chegada da sua integração ao quadrado sobre 2 menos a partida ao quadrado sobre 2. Usando esse teorema. Basicamente isso. Bom, aqui, pessoal, isso foi usando o teorema. Usando o teorema, é só falar m de x já é a integral de m de x é a integral de p de u du. Desde que você tenha identificado qual é a operação P que foi aplicada a G. Mas, claro, em sala de aula, eu ensinei para vocês de um jeito aonde vocês não usam o teorema, que era o seguinte, vamos lá.